Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui, eu faço aqui pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo movimento da semana dessa segunda-feira. Eu não esqueci, na última, eu simplesmente passei por cima, esqueci completamente, estava agitado o dia. Tá mais uma semana sem movimento, a gente está ali basicamente acompanhando o portfólio, sem caixa sobrando, todo o capital alocado, tá? Então a gente passa diretamente para o que eu vejo como mais contado nesse momento, com base no preço intraday de segunda-feira, dia 17/3. Lembrando, as análises aqui na descrição. Falo um pouco aqui, mas é muito importante ver as análises, especialmente com as análises recentes já tendo sido lançadas. A gente começa com o Iguatemi, operação com resultado muito forte, quebrando recorde ali em algumas áreas, com a remodelagem do portfólio, criando um horizonte muito positivo, incluindo ali o projeto de mais longo prazo do bairro Casa Figueira, se não me engano é o nome. Tá? E agora a gente deve ver no futuro próximo, justamente incluso ali, a participação do Shopping Pátio Iguatemi, desculpa, Shopping Pátio Paulista e Shopping Pátio Higienópolis. Tá? Então, direcionamento muito positivo, alavancagem controlada, direcionamento muito bom. Tá? XP com o resultado resiliente e com elevação consistente, mais auxiliado ali pela parte de banking clássico, que é justamente a parte de cartões, seguros, previdência, menos pela parte de renda variável. A gente teve um report aí de uma operação de uma empresa vendida recentemente, que não vejo como propriamente relevante, dado o nível de controle que se tem sobre fundo de investimento. Então, me parece ali que a ideia deles de querer acusar a empresa de fazer pirâmide ali é muito mais uma tentativa de chamar atenção do que propriamente algo que faça sentido efetivamente. Tá? A operação continua rendendo muito bem, entregando um resultado consistente. Fleury, com a fusão com a RM Pardini, vem numa contínua melhoria, nada muito brusco, mas uma contínua melhoria, e com bastante espaço para investimentos não orgânicos ali, dado justamente a geração de caixa forte e a alavancagem baixa. Log, entregando resultado agressivo, especialmente com assumindo ali, né, a parte de desenvolvimento como outra parte da operação que agora é meio que consistente. A análise já está no canal também, assim como Fleury, assim como tem várias aqui já estão no canal, tá? Todas as operações ali rodando muito bem. No caso da Log, a lucratividade vindo bem forte ali pela operação de desenvolvimento, e a operação de desenvolvimento uma esticada ainda maior agora, com 2 milhões de metros quadrados de área bruta locável estimados, aí, esperados nos próximos 3 anos, 2 anos, 4 anos, alguma coisa assim, mas está explicado na análise, é mais do que o 1,5 milhão que a gente tinha anteriormente, então está acelerando justamente pela capacidade de construir um empreendimento e já liquidar, e construir um empreendimento e já liquidar, ganhando uma margem bruta considerável em cima daquilo. Açaí veio com um resultado muito forte, melhoria contínua na qualidade operacional, vista ali pela margem EBITDA, redução da alavancagem depois de crescer por alavancagem, agora a redução da alavancagem, incluindo redução da dívida líquida, e isso daí dando lucro com crescimento durante o período, mesmo com aumento de juros. Então, nada para comentar aqui. Cruzeiro do Sul Educacional vem desde a demonstração que a gente teve aqui para o Cruzeiro do Sul, é muito parecida com o que a gente teve na Cogna nesse trimestre, que a gente tinha da Cruzeiro do Sul 2 trimestres atrás. Desde o IPO ali, a Cruzeiro do Sul vem entregando um resultado consistentemente evoluindo, o preço consistentemente caindo. Certo? Então não faz nenhum sentido. Infracommerce, passando por um momento mais complicado de reestruturação da alavancagem e casamento ali de receita com despesas. Isso daí não é motivação, na minha visão, para o preço estar em 5, 6, 7 centavos. Então, apesar da operação estar passando por um momento que eu não vejo como impossível, vejo como bem provável, a capacidade de chegar do outro lado, a gente já viu ali vários indicativos dos credores de ter a vontade de auxiliar a operação a chegar do outro lado. Além disso, a precificação ali está precificando o apocalipse completo, então existe um descasamento aí, a operação com um desconto considerável no preço. Minerva, com a compra das operações da Marfrig, agora devem entrar já para dentro da operação ali, a gente deve ter uma noção do tamanho do crescimento daquilo, faltando só aquela parte do Uruguai, que são três plantas das 16 e um centro de distribuição, então não é provavelmente uma parte das maiores como um todo, tá? De qualquer forma, já tem aí já remediaram ali a questão para tentar novamente, pelo menos 2 daquelas plantas, comprar as 3 e liquidar uma. A precificação do ativo não faz qualquer sentido, a operação está cada vez mais rodando, feito um reloginho com tamanho, com ganho de tamanho. A gente vê ali uma consistência
da margem EBITDA dos últimos 12 meses em níveis historicamente altos para a operação. MRV, a incorporadora entregando um resultado muito forte, consistentemente melhorando. A parte da RES, ele é explicado no canal, tem um timing diferente da forma de operar e tem agora um plano de desinvestimento agressivo para 800 milhões de dólares. Não vejo como nada vagamente preocupante a operação. A precificação nas mínimas históricas, o que não faz qualquer sentido. Grupo Casas Bahia, analisado nesse final de semana, já com a estrutura de capital resolvida, o caixa cobrindo tudo até 2030 e um pedaço da dívida não conversível em ações em 2030, como se não bastasse, com melhoria contínua na qualidade operacional, agora batendo inclusive ali tanto em margem bruta quanto em margem EBITDA, a operação do Magazine Luiza que não passou por reestruturação nenhuma. A questão aqui é lucratividade, fluxo de caixa, que a gente vai justamente acompanhar a melhoria contínua à medida que a operação vai cada vez mais angariando, ganhando espaço ali para chegar na lucratividade desejada. Tá fazendo movimentos ali, evoluindo cada vez mais. Ganho de market share, com margem maior e por aí vai. A gente explica isso tudo na análise. Guararapes, precificada abaixo do pior momento da pandemia, onde todas as lojas estavam fechadas, a operação rendendo super bem, entregando um resultado melhor ou casado ali com pré-pandemia, esse trimestre ainda não divulgado. E Dux, a mesma coisa ali também não entregou o resultado ainda agora, mas a mesma coisa da de educação em geral do portfólio, resultado consistentemente melhorando, alavancagem consistentemente reduzindo e a operação com preço derretendo sem qualquer sentido. Tá? Veio derretendo há bastante tempo, já não tem nenhum racional. Pets, com a fusão com a Cobase, ganha espaço para poder ter ganho de sinergia ali com as operações, dei explicado nas análises anteriores, certo? Do topo da minha cabeça aqui, aquela Petix, que é a indústria deles ali, ganha um espaço bem maior para distribuição. Tá? O grupo como um todo ganha força para brigar contra operações online, então bem positivo, uma dinâmica bem positiva. A operação da PET já vinha melhorando pela melhoria do cenário, aqui a gente vai ter mais uma evolução ainda. Azul entregando recorde em EBITDA e blá blá blá, receita líquida, uma cacetada de recorde nesse trimestre. A operação fazendo um liability management forte, uma gestão da alavancagem, reduzindo consistentemente a alavancagem, melhorando consistentemente a qualidade operacional. Se não me engano, nesse trimestre deu lucro ali, o ajustado. Tá? A gente tem algum nível de efeito no quarto trimestre que justamente é tirado no ajuste ali, né, no resultado líquido, como bem negativo. Por quê? Por causa daquela questão de que quando você tem dívida em dólar ou uma moeda qualquer, se você tem um descasamento e um aumento do dólar versus real, aquela dívida aumenta em reais e aí você acaba tendo que passar aquilo ali pela DRE, mas não é representativo de fluxo de caixa nem nada. E quando você tiver um movimento contrário, como a gente tem agora, por exemplo, do dólar mais baixo, a gente vai ter no próximo trimestre a queda na direção contrária, que também não vai contar como lucro, porque não é propriamente ganho, certo? É só uma redução da dívida que passa pela DRE. Cogna, analisado no canal nesse final de semana, aquela parte inicial ali mostra ridiculamente o preço afundando e a operação melhorando com 33 e alguma coisa por cento anualizado ali de crescimento no EBITDA de uma base bem fraca e o preço derretendo, caindo 50 e tantos por cento na direção contrária, não tem absolutamente nenhum sentido. Tá? A Multi entregou em 2023 o caixa líquido no final de 2023, em 2024 vinha melhorando paulatinamente o resultado, com um pouco de dificuldade por questões ali de seca no norte, logística global, o câmbio eventualmente atrapalhando, mas nada que impeça a consistência na entrega de melhoria contínua. Mais importante do que isso, o preço está abaixo do que quando a operação teve todo aquele debacle no quarto trimestre de 2022 e primeiro trimestre de 2023. Então, precificação não faz nenhum sentido. Lojas Renner, mesmo caso da Guararapes, entregando um resultado melhor do que a pré-pandemia ou casado com pré-pandemia, e a operação precificada abaixo do pior momento da pandemia. Isso aí não faz nenhum sentido, a operação está precificada abaixo do que quando não tínhamos nenhuma loja aberta e não tínhamos nem uma expectativa de vacina nem nada, não tem qualquer racional nisso. Zemp, com o Mubadala, um espaço aí para crescimento agressivo, a gente já deve ver Starbucks e Subway, que, diga de passagem, não canibalizam as outras operações de Burger King, Popeyes, Louisiana Kitchen. A gente já deve ver ela consolidada agora nesse quarto trimestre com um espaço agressivo para evolução e crescimento da operação. Mais importante do que isso, a precificação derreteu completamente e o resultado vem galgando posições para voltar para o que era no pré-pandemia. Ainda não chegamos lá, mas o preço está ridiculamente muito descasado daquela época, o que não faz qualquer sentido. A Alpargatas já entregando o resultado bem positivo no consolidado, a parte internacional ainda penando ali para estruturar e tal, mas é uma parte que não atrapalhou a capacidade da operação de chegar a ter caixa líquido, melhoria nas margens e a gente teve um resultado
pontualmente afetada por um write-off, que não é a questão. Daqui para frente, cada vez mais eu foco ali em Europa, Estados Unidos, para justamente ter essa melhoria, porque a parte do Brasil já está rodando de forma bem positiva e a precificação abaixo dos piores momentos que a gente passou ali com a operação, quando de fato teve o início da reestruturação da operação por uma péssima qualidade operacional que estava sendo entregue naquele momento. Tá? Mobile, agora não mais Mobile, agora Toque. Acabou de mudar o nome, a operação, com a fusão com a Tokstok, abre um espaço agressivo ali para ganho de aprendizado com a questão de margens mais brutas, mais fortes na Tokstok, ganho de escala com o uso da Mobile Log e generalizado ali para o grupo. Mais do que isso, aproveitar ali com justamente a capacidade de operar mais em escala, o ganho de escala afetando ali, deve afetar positivamente o resultado da Mobile, que tem ali margem de contribuição muito positiva, só falta de fato o volume para fazer aquilo ali funcionar mais positivamente, tá? Tudo explicado nas análises. Serena, quarto trimestre mostrando cavalarmente a capacidade da operação de entrega no resultado. A operação está com um resultado 17, 20 vezes o... Agora já deve estar 20 vezes, alguma coisa assim. Ou alguma coisa próxima, o EBITDA do IPO e o preço está próximo ali do preço do IPO, não tem absolutamente nenhum racional. A operação ali com o quarto trimestre entregando tudo que teve de dificuldade durante o ano e ainda assim conseguindo resolver o ano mesmo com safra de venda mais baixa, curtailment e por aí vai. Tudo explicado na análise do quarto trimestre que já está aqui embaixo na descrição. Neogrid, resultado ruim, mas a operação passando por um momento de reestruturação, focando em novos produtos e agora começa efetivamente a expansão comercial. Dado que eu tenho ali produtos de tecnologia, o custo marginal de mais um cliente é virtualmente zero, o gasto todo para criar o produto já foi feito, então tudo que vier agora é basicamente margem, a gente tem justamente aquela capacidade de ter o crescimento exponencial da operação. E por último aqui a Melnick, que roda muito bem ali na região metropolitana de Porto Alegre e que agora começa também a expandir para São Paulo com a Even, com um projeto ali que ela tem 25% de 700 milhões de VGV, se não me engano, e como consultora aqui em Balneário Camboriú, Itajaí, em Santa Catarina, consultando ali em empreendimento de alto padrão. Tá? Mais importante do que isso, a operação fez toda aquela parte de reciclagem, de troca ali, né, de redução do estoque pronto e troca de land bank comprado com permuta por cash, aumentando, e a gente vê isso refletido, aumentando agressivamente as margens brutas da operação e, melhor do que isso, vem nesse período que a gente espera ele pagando um dividendo simplesmente ridículo na faixa dos 13%, 15%, alguma coisa assim. E dúvida? Dúvida eu tô sempre no Instagram, @investircomsim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos mais tarde na live. Desculpa, antes no ativo chamando a atenção e mais tarde na live aqui no canal das 8 às 10 da noite. Beijão, galera, valeu!